Se o painel de instrumentos do nosso carro acender uma luz vermelha, a indicar um problema no motor, a solução é, no fundo, óbvia. Sim, vais à oficina. É, exato. Vai-se à oficina, repara-se a avaria, a luz apaga-se e pronto. O problema fica resolvido e o carro volta ao seu estado, neutro de funcionamento. E durante décadas foi exatamente com esta mentalidade de oficina mecânica que tratamos a mente humana. Pois foi. Só se abriu o capô quando já havia fumo a sair por todo o lado. E, historicamente, definiu-se a saúde mental apenas pela ausência dessa luz vermelha. Ou seja, pela mera ausência de O doença. que, convenhamos, é uma perspectiva incrivelmente limitadora sobre a complexidade da biologia e da psicologia humana. Quer dizer, a ausência de fumo no motor não significa de todo que o carro esteja a atingir a sua potência máxima, Claro. ou que esteja a usar o combustível de forma eficiente, ou sequer, sabes, que a viagem esteja a ser agradável. Não estar deprimido não é, de forma alguma, sinónimo de estar a florescer. Epá, nem mais. E é exatamente com essa provocação que arrancamos a nossa análise aprofundada de hoje. Porque se a saúde mental não é apenas a ausência de um motor avariado, o que é, afinal, um motor humano de alta performance? É a grande questão. Sem dúvida. E a nossa missão para esta sessão é clara. Vamos descartar completamente aquele clichê já gasto do pensamento positivo e mergulhar na verdadeira ciência do florescimento humano. O material que analisamos hoje cruza, teoria clínica com dados empíricos fascinantes. Temos fontes fantásticas, desde uma ficha de trabalho sobre o modelo PERMA, um guia muito detalhado sobre as 24 forças de caráter, um artigo do blog Já de Lavanda, escrito pela Raquel Silva sobre felicidade e vocação, Sim, esse artigo é excelente. é mesmo. E ainda uma apresentação super perspicaz chamada Saúde Mental na Prática. Exato. E, portanto, para quem nos ouve e sofre de sobrecarga de informação e procura ferramentas reais para aplicar no meio do caos diário, isto não vai ser um debate teórico e chato. Vai ser um mapa de ação muito prático para construir resiliência. E o ponto de partida desse mapa tem de ser obrigatoriamente a redefinição das fundações. A Organização Mundial da Saúde tem uma premissa muito clara que dita que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de afeições, não é? Exatamente. Mas a psicologia positiva pega nessa premissa da OMS e tenta responder à pergunta prática que é: como é que se constrói, neurologicamente e psicologicamente, esse estado? Pois, porque a teoria é muito bonita e a maioria de nós que acompanha estas áreas já se cruzou com aquele modelo do Martin Seligman, o PERMA. Sim, de 2011. É quase o padrão ouro do bem-estar. Sim, focado naquelas 5 grandes dimensões. Emoções positivas, o P, envolvimento profundo, o E, relações de qualidade, significado, o M, e realização, que é o A. É uma estrutura conceitual brutal. É fantástica sim, mas, e aqui entra o grande desafio dos dados que analisamos, a teoria é muito fácil de aplicar num laboratório ou, sei lá, num retiro espiritual. O que me surpreendeu nestas fontes foi a aplicação do modelo PERMA a um dos contextos mais brutais e desgastantes que a nossa sociedade conhece. Os cuidadores de idosos. Precisamente, o cuidador. Epá, e esse é o teste de stress definitivo para qualquer teoria psicológica. Porque cuidar de um familiar idoso ou doente gera uma erosão física e emocional diária terrível. Sim, o desgaste é imenso. O cuidador entra muito frequentemente num estado de hipervigilância, onde o seu sistema nervoso simpático está constantemente ativado. O foco passa a ser tipo a sobrevivência do outro. E a própria pessoa desaparece completamente da equação. Desaparece. Mas, repara, é aqui que eu tenho de fazer um pouco de advogada do diabo. Força. Porque, sejamos realistas, dizer a um cuidador que dorme 4 horas por noite, que lida com medicação, com médicos, com o declínio de alguém que ama, para, focar na sua realização ou construir significado, Sou um bocado irrealista. soa uma piada de mau gosto, na verdade. Como é que o PERMA não se transforma apenas em mais uma lista de tarefas exaustiva para quem, no fundo, já não tem energia nenhuma? Essa objeção é fundamental. E é por isso mesmo que a abordagem clínica não passa por exigir grandes revoluções de vida. As fontes sobre saúde mental na terceira idade abordam esta armadilha com uma regra de ouro implacável. Que é cuidar não deve significar anular-se. Nem mais. E o mais importante, justifica o porquê com a própria fisiologia do stress.
A instrução central é que cuidar não é só dar, é também saber receber, parar e restaurar. Claro. Se o cuidador não interromper o ciclo contínuo de produção de cortisol, com pequenos momentos de recuperação, o colapso do sistema não é uma possibilidade, é uma certeza biológica. Sabes que em vez daquela velha analogia gasta da máscara de oxigênio no avião, que toda a gente já ouviu 1000 vezes, Pois a da máscara já está muito batida. sim, e isto faz-me pensar muito mais na gestão de uma rede elétrica nacional. Como assim? Imagina se uma central de energia passa o tempo todo a exportar eletricidade para a rede, sem nunca parar para manutenção ou sem ter, sei lá, painéis solares próprios para recarregar as suas baterias internas, o resultado não é apenas um abrandamento, é um apagão total. Um blackout. Exatamente, o cuidador entra em blackout. Faz todo o sentido. Uma rede elétrica precisa de injetar energia de volta no sistema. E na prática clínica isso faz-se através dos chamados micropassos. Lá está, não é preciso ir de férias. Não se pede ao cuidador que vá de férias para as Bahamas para encontrar significado. Pede-se que reserve, sei lá, 10 minutos por dia para uma atividade que não tenha rigorosamente nada a ver com o cuidado. Ou até menos tempo, não é? Sim, tirar 2 minutos para fechar os olhos e relembrar ativamente os motivos intrínsecos que o levaram a assumir aquele papel. Esse pequeno ato de reconexão cognitiva ativa logo circuitos de recompensa no cérebro. Que contrariam a resposta de stress. Exatamente. Mas, para que a rede elétrica consiga gerar essa energia de recuperação, precisa de combustível. Ou seja, como é que alguém que está completamente no limite encontra a capacidade para gerar esses 10 minutos? De onde é que vem essa força motriz? Vem do inventário interno de cada pessoa. E é aqui que entramos no conceito das 24 forças de caráter que o guia detalha. O que a ciência demonstra é que nós não construímos o nosso bem-estar a partir do zero. Nós alavancamos o que já temos. Exato. Nós usamos qualidades neurobiológicas e psicológicas que já possuímos. O Instituto VIA mapeou estas forças em 6 grandes virtudes universais. Coisas como sabedoria, que inclui a curiosidade, coragem, tipo a bravura e a perseverança, humanidade... Espera, deixa-me colocar um travão aí. Diz. Quando começamos a falar de listas de virtudes, de humanidade, temperança, justiça e transcendência, vamos ser sinceros. Soa quê? Soa imensamente a mais um daqueles testes de personalidade que se fazem na internet para descobrir a que casa de magia pertencemos ou que tipo de vegetal nós somos, não achas? Qual é a diferença real entre isso e uma ferramenta clínica? Eu rimo sempre com essa comparação, mas perceba a dúvida. A grande diferença está no mecanismo de ação e na neuroplasticidade. Ok. Não estamos perante rótulos estáticos para colocar no perfil de uma rede social. Estamos a falar de caminhos neurais que podem ser engrossados ou enfraquecidos consoante o uso que lhes damos. Então há uma prática deliberada. O material que analisamos, nomeadamente o artigo da Raquel Silva, cita um estudo impressionante do Seligman. Pediu-se a voluntários que identificassem uma das suas forças principais e a usassem de uma forma nova e intencional todos os dias, Durante quanto tempo? durante apenas uma semana. 7 dias seguidos. Só uma semana. Sim? E o resultado foi um aumento mensurável nos níveis de felicidade e uma diminuição dos sintomas depressivos que perduraram por 6 meses. Espera, deixa-me perceber bem isso. Como é que 7 dias de uma ação intencional conseguem alterar a percepção de bem-estar de uma pessoa durante meio ano? O que é que acontece efetivamente na nossa cabeça? Acontece a quebra de um padrão neural que estava lá por defeito. Quando usamos intencionalmente uma força, imaginemos a cogeneidade ou a gratidão, estamos a obrigar o cérebro a procurar ativamente estímulos diferentes no ambiente. Em vez de ir buscar os vieses de negatividade habituais. Nem mais. Em vez de nos focarmos naquilo que nos protege do perigo. Se voltarmos àquele exemplo do cuidador, Sim. imaginemos que um doente com demência repete a mesma história pela 10ª vez no mesmo dia. É exaustivo. Muito. A resposta padrão do cuidador poderá ser ativar a força da perseverança. Ou seja, cerrar os dentes, aguentar em silêncio e pronto. Mas isso gasta uma energia imensa. Exatamente. Mas de forma deliberada o cuidador decidir ativar a força da curiosidade, fazendo, sei lá, uma pergunta nova sobre essa mesma história repetida, a dinâmica muda completamente. Percebo. Cria um momento de verdadeira interação. Sim, liberta ocitocina e transformam um momento de enorme desgaste num pequeno momento de conexão. É assim que uma semana de prática reconfigura o cérebro ao longo prazo, cria reflexos novos perante o stress.
Epá, isso é fascinante, porque retira o peso da abstração. E se a prática deliberada destas forças tem esse impacto biológico tão profundo, então faz todo o sentido olharmos para o lugar onde passamos a esmagadora maioria das nossas horas de vigília, O local de trabalho? o local de trabalho. Se é um ambiente ideal para testar este motor de alta performance, é lá. E um dos artigos mais provocadores que revimos entra precisamente por essa via. A diferença entre ter um emprego, ter uma carreira e ter uma vocação. E a linha que separa esses conceitos não tem rigorosamente nada a ver com o prestígio do cargo ou com o valor do salário ao final do mês. Pois não. O que os dados demonstram é que um trabalho transforma-se num chamamento, numa vocação, através de uma métrica muito específica. Que é a aplicação das forças. Exato. Quando a pessoa consegue utilizar cerca de 4 das suas 7 principais forças de caráter ao longo do dia de trabalho. Não precisas de todas. 4 parece ser o ponto de massa crítica. É quase uma matemática do propósito, usar 4 das nossas 7 maiores forças diariamente. E quando isso acontece, cria-se o terreno perfeito para um dos fenómenos psicológicos mais cobiçados. O estado de flow. O famoso flow, o fluxo, que foi estudado pelo Mihaly Csikszentmihalyi. Sim, e o flow é aquele estado de concentração tão profunda, de um envolvimento tão absoluto na tarefa, que o próprio ego e a noção da passagem do tempo simplesmente desaparecem. Nós esquecemos-nos até de almoçar, não é? Exatamente. E a mecânica por trás disto é muito precisa. O flow só ocorre quando existe um alinhamento perfeito entre a dificuldade do desafio que temos pela frente e as nossas próprias competências para o resolver. O que me traz sempre à cabeça a velha e boa analogia de surfar uma onda. É uma imagem que explica perfeitamente esse mecanismo de equilíbrio. Pensemos nisto. Se a onda for minúscula, tipo um mero marreco de verão, E o surfista for muito experiente, tédio total. Não há qualquer exigência cognitiva. Por outro lado, se a onda for um tsunami e o surfista for um inexperiente, o sistema nervoso entra em colapso e gera-se pânico, ansiedade pura. sem dúvida. O flow é conseguir apanhar a onda perfeitamente calibrada para a nossa perícia atual. Obriga-nos a estar 100% presentes, porque se nos distrairmos por um milissegundo, caímos da prancha. Ou seja, não há tédio, nem há ansiedade. Apenas o agora. É uma representação perfeita, e é por causa dessa necessidade enorme de equilíbrio e desafio que chegamos a uma conclusão profundamente contraintuitiva dos estudos do flow. Que o trabalho gera mais flow que o lazer. Surpreendente, não é? O trabalho gera, na verdade, muito mais oportunidades de experienciar flow do que os momentos de puro lazer. Confesso que, à primeira vista, isso parece ir contra tudo o que a cultura moderna nos ensina. Sim, a malta pensa sempre no descanso. A ideia generalizada é que o pináculo da felicidade humana é estar deitado no sofá num domingo à tarde sem fazer rigorosamente nada. Mas, neurologicamente, isso é um mito. O cérebro humano anseia por estrutura, por objetivos claros e por feedback imediato. Características que um ambiente de trabalho frequentemente nos fornece. E que o sofá não tem. O sofá leva à ruminação mental. Há uma frase extraordinária nas nossas fontes que capta isto na perfeição. Ele diz que os melhores momentos da vida não são os passivos, os receptivos ou os relaxantes. Então quais são? Os melhores momentos acontecem quando o corpo ou a mente são esticados até o seu limite absoluto, num esforço voluntário para realizar algo difícil e que vale a pena. O bem-estar supremo exige atrito. Isso muda completamente o paradigma. Significa que, em vez de gastarmos energia a tentar fugir do trabalho a todo custo, o segredo é reestruturar as nossas tarefas diárias. O chamado job crafting. Exato, moldar o próprio trabalho. Garantir que estamos sistematicamente a procurar essas ondas que nos esticam até ao nosso limite saudável. Mas e aqui temos de olhar para o reverso da medalha. Que é quando as coisas correm mal. Pois, surfar a onda perfeita é incrível quando o mar colabora. Mas o que é que acontece a esta fórmula matemática da felicidade quando a maré vira? Quando a prancha se parte, quando um projeto profissional falha miseravelmente ou quando, sei lá, recebemos um diagnóstico trágico? A psicologia positiva não pode ser apenas sobre surfar em dias de sol radiante. E não é. Isso é um erro comum de interpretação. A toxicidade do pensamento positivo cego é que tenta convencer-nos de que a dor é um erro no sistema. A ciência do florescimento aceita que a tempestade é inevitável. E o que é que nos oferece em troca? Foca-se em fornecer ferramentas reais de navegação. E é aqui que entra o conceito de otimismo aprendido, também do Martin Seligman. Curiosamente, a base deste conceito nasceu quando ele estudava exatamente o oposto. A desesperança aprendida? Nem mais. Aquele estado em que um ser vivo desiste de lutar porque o seu cérebro aprendeu
que nenhuma das suas ações tem impacto no sofrimento. Fica paralisado. Então, o otimismo realista não é uma lotaria genética, é uma competência que se treina. Mas como é que se treina o cérebro para não cair nessa desesperança perante uma falha massiva? Alterando o que chamamos de estilo explicativo, ou seja, a forma como narramos silenciosamente o problema a nós mesmos. O pessimismo dita que os eventos negativos são permanentes, globais e incontroláveis. Dá-me um exemplo disso na prática. Imagina que um projeto no trabalho corre mal. O cérebro pessimista diz logo: eu sou um fracasso, nada resulta comigo e a minha vida inteira é um desastre. É o cenário do costume. Generalizamos tudo. Exato. Mas o otimismo aprendido ensina ao córtex pré-frontal a reavaliar as falhas como temporárias e muito específicas. O diálogo interno passa a ser: estratégia para este projeto específico hoje falhou, mas isso não afeta a minha capacidade como profissional no panorama geral. E essa simples reavaliação muda a biologia? Muda completamente. Reduz imediatamente a libertação de hormonas de stress. Ou seja, evita aquela espiral perigosa das distorções cognitivas que analisámos na apresentação, como a tirania dos deverias. Ui, os deverias são terríveis. Viver frustrado porque o mundo não é como deveria ser. Ou a desqualificação constante do que é positivo. Mas sabes, quando o embate é realmente forte, o pensamento racional por si só às vezes não é suficiente. Não, não chega. A apresentação que revimos sobre saúde mental na prática faz uma distinção muito interessante entre emoções e sentimentos, para explicar como se gera a tempestade no momento exato em que ela nos atinge. Essa distinção é vital. As emoções, na sua gênese, são reações químicas intensas, de curta duração, e são desenhadas para a nossa sobrevivência imediata. O medo intenso faz-nos fugir do perigo, por exemplo. E os sentimentos? Os sentimentos, por outro lado, são a nossa interpretação cognitiva e sustentada dessas emoções ao longo do tempo. São mais discretos, mas ditam o nosso estado prolongado. E como é que impedimos que uma emoção de pânico se torne num sentimento crónico? A fonte introduz um método brilhante desenvolvido pela psicóloga Tara Brach, o método RAIN. O RAIN. R-A-I-N. Vamos abrir o motor desta ferramenta porque parece ser um dos recursos mais táticos que temos aqui em cima da mesa. Podes detalhar os passos? Claro. O RAIN é uma intervenção de mindfulness de 4 passos. O R significa reconhecer. Quando a dor emocional bate, em vez de a reprimir, damos-lhe um nome mentalmente. Tipo dizer mesmo isto é ansiedade ou isto é raiva. Exatamente. Depois passamos ao A, que é aceitar ou permitir. Que deve ser a parte mais difícil, não é? Não lutar contra isso. Sem dúvida. Consiste em suspender a luta contra a emoção, deixando que ela exista no corpo sem resistência imediata. A seguir vem o I, investigar com curiosidade. Como assim, investigar? É notar fisicamente o que se passa, como é que a garganta aperta, ou como é que o peito pesa. É deslocar a mente do julgamento para a observação. Ah, perceber os sinais físicos. E o N final. O passo mais importante. O N significa não identificação e muitas vezes vem acompanhado de autocompaixão. Sabes, a forma como descreves a mecânica das emoções versus sentimentos, aliada a esse modelo do RAIN, sugere-me uma analogia meteorológica muito clara. Como o clima. Sim, as emoções são como uma tempestade de granizo que surge de repente, num final de tarde, violentas e intensas, com uma função de purga imediata. E os sentimentos? Os sentimentos são o clima genérico de uma região durante todo o ano. O que o modelo RAIN nos dá, em especial no passo da não identificação, é um guarda-chuva e uma janela de observação. Gostei muito dessa imagem. Ensina-nos que nós não somos a trovoada. Mudar o diálogo interno de eu sou uma pessoa ansiosa para eu estou a experienciar um pico de ansiedade neste momento, isso cria um descoloramento cognitivo brutal. É uma diferença enorme. Permite-nos ver o granizo cair através da janela sem acharmos que temos de ir lá para fora a ser espancados por ele. E essa é a essência da inteligência emocional madura. O atrito límbico diminui drasticamente quando paramos de fundir a nossa identidade com uma emoção passageira. É aí que entra a autocompaixão, não é? Sim, permite-nos nutrir a dor com compaixão em vez de a alimentar com pânico ou culpa. Bem, se fizermos agora um voo rasante sobre todo o território que mapeámos hoje,
Percebemos que fomos muito além da simples mecânica de manter o carro a funcionar sem deitar fumo. Totalmente. Vimos que, mesmo numa situação de desgaste extremo como o cuidado a terceiros, a nossa rede elétrica precisa dos micropassos do modelo PERMA para não entrar em colapso. Verdade. Percebemos que as 24 forças de caráter são o combustível neuroplástico que altera a nossa percepção a longo prazo e que aplicar 4 delas diariamente é o bilhete de entrada para surfar a onda do flow no trabalho. E que o trabalho dá mais flow que o lazer. Ainda estou a processar essa. E, por fim, quando o mar se torna revolto, vimos que o otimismo aprendido e o método Rhine nos ensinam a observar a tempestade sem nos fundirmos com ela. Um belo resumo. E se me permites destacar o ponto fulcral que une todas estas descobertas, é uma estatística libertadora partilhada na componente clínica das nossas fontes. Qual é? Cerca de 40% da variação na nossa felicidade e bem-estar é determinada diretamente por atividades intencionais. 40%. Uau! Sim. Não pela genética, não pelas circunstâncias externas, mas pela nossa ação diária. Isto significa que o bem-estar e a resiliência são verdadeiros músculos. Precisam de ir ao ginásio. Exato. Se praticarmos a reestruturação de uma falha ou se exercitarmos ativamente a gratidão e a curiosidade, estamos literalmente a alterar a arquitetura do nosso cérebro. É um chamamento brutal à nossa própria responsabilidade cognitiva. Não somos apenas passageiros no nosso veículo mental. E é precisamente com essa ideia do treino intencional das nossas forças que eu quero deixar uma provocação final para a reflexão de quem nos acompanha hoje. Venha ela. Vimos que a ciência prova exaustivamente que conhecer e aplicar as nossas forças de caráter dita a nossa resiliência, a nossa capacidade de encontrar vocação e o nosso sucesso. Se esta matemática biológica é tão clara e tão robusta, o que é que aconteceria se decidíssemos redesenhar a nossa sociedade amanhã de manhã? Estás a falar a todos os níveis institucionais? Sim, pensa, por exemplo, no sistema de ensino ou nas métricas de avaliação de desempenho nas grandes empresas. Até hoje, focámos-nos quase exclusivamente em avaliar a produtividade bruta, a rapidez ou as notas em exames padronizados. Avaliamos sempre a ausência de erro. Nem mais. Mas e se a partir de amanhã o sistema começasse ativamente a medir, a nutrir e a premiar níveis de curiosidade, de inteligência social ou de bravura individual nas nossas crianças e nos nossos profissionais? Era uma revolução. Se já sabemos como construir um motor humano para a sua potência máxima, por que razão continuamos tão obcecados apenas com as luzes vermelhas da avaria no painel? Fica este desafio mental fantástico para explorarem até à nossa próxima análise aprofundada.